Boa noite, pessoal. Chegamos ao final do capítulo de Esdras e a gente também vai ler o capítulo 10 de Atos. Vamos embora. A confissão de pecado do povo. Esdras 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem, mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todo homem de Judá e de Benjamim tinha se reunido em Jerusalém. E no 29º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com as mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta estação de chuva, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em 1 dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a assembleia. Depois que cada homem da nossa cidade que se casou com uma mulher estrangeira venha numa data marcada, acompanhando dos seus líderes e juízes da cidade, para que se afaste de nós o furor e a ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e o levita Sebatai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu os chefes das casas, um de cada grupo de família, todos eles chamados por nome. E no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamentos com mulheres estrangeiras. Os culpados de casamento misto. Entre os descendentes dos sacerdotes estes foram os que casaram com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Eles apertaram a mão em sinal de garantia que iam se despedir de suas mulheres, e cada um apresentou um cordeiro do rebanho para oferta por sua culpa. Entre os descendentes de Imer, Anani e Zebadias. Entre os descendentes de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Entre os descendentes de Pazur, Elioneai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleazar. Entre os levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Entre os cantores, Eliasibe. Entre os porteiros, Salum, Telém e Uri. E entre os outros israelitas, entre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias, Benaia. Entre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Entre os descendentes de Atu, Elioneai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Entre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai, Atlai. Entre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías,
Jesube, Seal e Jeremote. Entre descendentes de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benai, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binui, Manassés. Entre descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías e Simeão. Benjamim, Maluque, Semarias. Entre descendentes de Azum, Metanai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Entre descendentes de Bani, Madai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Quilui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai. Entre descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Mecnadai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Entre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes disseram-se que tinham casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Termina assim Esdras, com o povo se arrependendo e voltando a Deus. Bora agora para Atos capítulo 10. Deixa eu ver aqui. O centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, e este que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou isso, se foi. Cornélio chamou 2 de seus servos e seus soldados, e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta de meio-dia, quando eles viajavam, se aproximava da cidade, Pedro subiu para o terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava preparada, caiu em um êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves dos céus. Então uma voz disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame imundo e impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram ali se havia alguém hospedado chamado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte de centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse em sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou seus pés, adorando-o, mas Pedro o fez levantar, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidos muitas pessoas. E lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava na minha casa orando. A essa hora, às 3 da tarde, de repente
diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Este está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a dizer: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas obras de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, e logo depois que ressuscitou dos mortos, ele mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe perdão dos pecados mediante seu nome. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram animados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviram eles falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. E é isso, meu povo. Amanhã de manhã a gente tem mais partes da leitura.